Nesta aula eu vou ensinar para vocês a criar uma dashboard de vendas utilizando a linguagem de programação Python. E eu vou ensinar de uma forma detalhada, código por código, para que vocês possam entender todo o processo de criação dessa dashboard, para que não haja dúvida e para que vocês aprendam enquanto criam a dashboard que eu vou ensinar nesta aula. Agora que nós estamos aqui com o VS Code aberto, vocês vão vir bem aqui no workspace de vocês e vão clicar bem aqui onde está escrito New Folder. E nós vamos criar uma pasta. Uma pasta que vai se chamar Dash underline Python. No caso, significa Dashboard Python. Enter. E agora, vocês vão deixar aqui clicado em Dash Python. Vocês vão vir bem aqui e vão clicar em New File. Nós vamos criar um arquivo e vai se chamar Dash 1, nossa dashboard 1.py. Pronto, então agora nós vamos criar um arquivo que nós vamos utilizar a linguagem Python. Vamos usar o nosso Python aqui para escrever. Agora a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir bem aqui, vamos criar um novo terminal. Então eu vim bem aqui, vou clicar em terminal e em new terminal. E agora bem aqui, vocês vão escrever o seguinte, a seguinte frase. Vamos escrever essa frase bem aqui, ó. Tá? O que que ela significa? Para que nós possamos, para que nós venhamos poder criar os nossos gráficos. Para isso nós vamos precisar dessa biblioteca aqui, tá? Pandas. Então vocês vão escrever esse código e depois vão apertar Enter. E aí o que que vai acontecer? Ele vai começar a baixar para o computador de vocês. Eu já tenho baixado, então... Mas eu vou clicar aqui só para dar um Enter aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. E aí ele vai começar a baixar, tá? Mas eu já tenho instalado no computador. E aí vocês vão ficar atentos. Assim que terminar de instalar, tiver tudo ok, nós vamos para o próximo passo. Agora é o seguinte, para que eu possa criar a minha dashboard, os meus gráficos, o que é necessário? O que está faltando? Está faltando uma base de dados. Sem os dados nós não podemos gerar os nossos gráficos. Então, para isso, nós vamos ter que baixar. Né? Eu peço que vocês pausem o vídeo, vão aqui no link da descrição, vocês vão encontrar um material da aula e lá nesse material da aula vai estar um arquivo de Excel para que vocês possam baixar ele. E assim que vocês baixarem, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu estou partindo do ponto que vocês já baixaram, já pausaram, já baixaram o arquivo em Excel. E a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão exatamente aqui, ó. Exatamente nesse local onde vocês criaram onde vocês têm o código de vocês. Essa pasta aqui, códigos. No caso, provavelmente vocês no computador de vocês tem uma outra pasta criada, mas agora como é que eu faço para encontrar? É bem simples. Vocês vão vir bem aqui, ó, vocês vão colocar sobre a palavra Dash Python, que nós criamos já, né? Essa pastinha. E bem aqui, ó, vai estar o exato local aonde a nossa pasta se encontra. E aí vocês vão exatamente nesse local. E quando vocês encontrarem a pasta Dash Python, vocês vão abrir ela, vocês vão abrir a pasta. E lá dentro da pasta, vocês vão encontrar este arquivo bem aqui, que é o que nós criamos. Então nós vamos ter que colocar dentro dessa pasta, bem aqui, o nosso arquivo em Excel, que é a nossa base de dados. Ele vai ficar junto com a dash1.py. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos vir bem aqui tem a dashboard que vocês vão baixar, tá? Eu clicar aqui, só para nós darmos uma visualizada na dashboard. E essa dashboard bem aqui que vocês vão baixar, tá? Vocês vão encontrar uma dashboard onde tem datas, onde tem os vendedores, os nomes dos vendedores, produtos, que são os cursos, né, SQL. E no caso é uma dashboard, digamos, fictícia, né, com dados fictícios do meu curso de Power BI, que lá vai ter, você vai encontrar o Python, Power BI, SQL e Excel, né? São os cursos. E bem aqui o canal utilizado para venda, bem aqui as regiões que foram feitas vendas, quantidade, preço unitário e receita total. Pronto. E esse daqui é o nosso arquivo. Eu vou apertar aqui no X
E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse arquivo e vamos jogar para dentro da pasta, né, que nós criamos, que no caso é essa daqui, ó, dash_python. Vou dar 2 cliques aqui, vou clicar sobre a o nosso arquivo em Excel e vou arrastar para cá para dentro e vou saltar. Pronto, aqui eu já posso tirar. E agora notem que bem aqui, ou agora dentro da nossa pasta, vai aparecer o arquivo que vocês baixaram, que é a nossa planilha. Então a nossa planilha, nossa base de dados, ela tem que estar dentro da pasta, tá? Dentro daqui da pasta, para que dessa forma nós possamos utilizar essa base de dados para criar a nossa dashboard, nossos gráficos. E agora nós vamos passar para a parte dos códigos. E nessa parte dos códigos vai ser o seguinte: qual foi a forma mais prática que eu encontrei de que, digamos, eu possa ensinar para vocês a criar o nosso dashboard mais de uma forma mais rápida e que vocês entendam código por código, linha por linha, para que vocês entendam detalhadamente como se cria e termine a aula e vocês não tenham dúvida nenhuma. Você realmente tem entendido de uma forma bem passo a passo e didática. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já colar aqui todo o código da nossa dashboard e aí eu vou pegar e vou explicando passo a passo cada código para que dessa forma vocês possam entender e ter o máximo de absorção possível. E depois nós vamos, depois de explicar todo o código detalhadamente e passo a passo, aí sim nós vamos para os próximos passos, que ainda vai ter mais alguns passos, para dar vida à nossa dashboard em Python. Agora o nosso próximo passo é importar. Então vou clicar bem aqui. Nós vamos importar estas bibliotecas que vocês estão vendo, tá? São 3, 1, 2 e 3. E nós vamos utilizar esse código aqui para importar. E a primeira delas é a Pandas. O que o Pandas vai fazer? O Pandas vai me permitir ler a nossa base de dados, que no caso nós estamos utilizando bem aqui o Excel. Então ele vai nos permitir ler o Excel e também eu posso utilizar o Pandas para tudo aquilo que eu faço no Excel, eu posso também através do Pandas fazer aqui, né? No caso filtrar, ajeitar a nossa tabela. E bem aqui tem um S. Esse S nada mais é do que eu estou pegando o nosso Panda e eu estou, digamos, simplificando. Em vez de eu ter que escrever nos nossos códigos a palavra Panda, eu só vou precisar escrever PD. Toda vez que eu escrever PD, eu estou me referindo à biblioteca Pandas. Já esse bem aqui, esse código, é o Streamlit. O que ele faz? Ele vai nos permitir criar a nossa dashboard em um site. Né? Nós vamos poder pegar nossa dashboard e criar ela dentro de um site, dentro de um local adequado. E esse as aqui, ele vai nos permitir, toda vez que nós formos escrever o nosso código, em vez de ter que escrever Streamlit, eu posso escrever só o ST. E aí eu vou estar me referindo a esse nosso código. E já aqui embaixo, nós temos o Plotly, que é uma biblioteca bem grande, tá? E que ela e quando eu coloco bem aqui, ó, deixa eu só tirar aqui rapidinho. Quando eu coloco o Plotly e depois eu coloco o ponto e coloco o Express, eu estou falando para o meu código que eu quero dentro da biblioteca Plotly, eu quero o módulo Express, que ele vai me permitir criar gráficos mais rapidamente, tá? Então, o Plotly, ele nada mais vai fazer com que eu possa criar gráficos para colocar dentro aqui do nosso Streamlit. E esse as, ele vai me permitir simplificar essa frase aqui por px. Então, toda vez que eu for lá no meu código, eu não vou precisar mais escrever plotly.express. Eu só vou precisar colocar px e aí o próprio Python já vai entender que eu estou me referindo a esta biblioteca e a este módulo, que é o módulo Express. Agora vamos para a próxima etapa do nosso código. E nós vamos agora aprender a como criar paleta de cores para deixar os nossos gráficos que vão ficar dentro do dashboard
digamos, mais profissionais, mais bonitos. Então, para isso é necessário essas paletas de cores, né? Então, eu vou colocar aqui. Esse daqui é o nosso bloco de código para as paletas de cores. Esses bem aqui. Aí eu já vou explicar eles direitinho para que nós possamos entender. Então, esses códigos aqui, ó, cada cor ela é representada por um código. No caso, esse daqui seria um, que seria o código principal. Esse daqui, ó, como vocês podem ver, as cores. Quando eu coloco o meu código, o que acontece? Ele mostra do lado a cor. Eu coloquei esse outro código e ele me mostrou aqui a cor desse código, para ficar mais fácil de olhar e já saber qual cor esse código se trata, né? Então, o que acontece? Isso daqui são as cores dos nossos códigos, tá? Então, é necessário pegar os códigos para que nós possamos... Tem vários sites que eles nos dão os códigos, eles já, digamos, pronto para as paletas de cores. E é só pegar e fazer o seguinte. Primeiro aqui eu peguei a minha cor principal. Qual é a minha cor principal? É a cor principal da minha paleta de cores, que no caso é esse bem aqui. Esse código bem aqui. E quando eu coloquei aqui e escrevi cor principal, eu estou criando uma variável e estou associando a ela a essa cor bem aqui, que no caso seria esse código. Então toda vez que eu escrever cor principal, eu estou me referindo a essa cor, esse azul, roxo escuro aqui, essa corzinha aqui que vocês estão vendo. E aqui embaixo é a minha paleta de cores, aonde essa daqui é a minha cor principal, né, que é essa aqui em cima, tá? É a mesma. E aí depois eu coloco as outras cores para seguir essa paleta, tá? E são essas daqui. E como bem aqui eu coloco entre colchete, então na verdade o que eu criei? Eu criei uma lista. Então esses daqui são os itens da lista, que são os códigos das cores. E esse aqui é a minha lista, que se chama paleta roxa. Ela vai servir para dar a cor aos gráficos. Então quando nós formos criar os gráficos, o Python vai pegar essa paleta de cor, ou seja, todas essas cores aqui, e vai distribuir nas nossas colunas, no gráfico de pizza, para ficar com essas cores, né? Então, para ficar bem mais bonito e bem mais profissional, melhor visivelmente de se enxergar. Então, essa parte daqui de paleta de cores, a explicação dela tá ok, tá? Então, aqui nós criamos a nossa paleta de cores. Agora, antes de continuarmos, por que isso aqui que eu fiz é tão importante? O que acontece é o seguinte, a nossa cor principal é essa cor bem aqui, que vocês estão vendo. Se, digamos, eu quero mudar a cor principal dos meus gráficos, ou então mudar até a própria paleta de cor, após o nosso gráfico, a nossa dashboard já está criada. Como é que eu posso fazer para mudar? É bem simples, é só vir bem aqui, selecionar, apagar e colocar nova cor. Digamos, eu quero uma cor laranja. Eu coloco bem aqui, apago aqui e coloco aqui dentro o código da cor laranja. Eu posso vir bem aqui, apagar eles e colocando a paleta de cor focado nesse código principal, que seria o código laranja, no caso. E aí, dessa forma, automaticamente, lá na minha dashboard, a cor da paleta dos gráficos, ela vai mudando. Ela vai mudar à medida que eu for mudando as cores aqui. Entendeu? Então, é bem mais fácil, é bem mais prático. Então, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Bem aqui eu vou colocar o seguinte código. Esse código bem aqui que vocês estão vendo. E ele funciona da seguinte forma. Essa primeira linha de código, ela vai me permitir, digamos, fazer com que a nossa dashboard, após ser criada, fazer com que ela não fique travando, fique lenta. Então ela é como se fosse, digamos, um turbo que nós colocamos na nossa dashboard para deixar ela mais rápida. E o que acontece? Essa dashboard, esse código, na verdade, aqui, ele vai armazenar, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar todas os nossos resultados, permitindo com que dessa forma a nossa dashboard, os nossos gráficos, eles fiquem rápidos e não fiquem o tempo todo travando, ou seja, para que o nosso código ele não fique o tempo todo, o Python fique relendo os nossos códigos e dessa forma ele fique lento. Então ele vai armazenar essas informações de forma temporária, tá? Os nossos resultados de forma temporária. E agora nós vamos para a segunda linha do código. Nós temos bem aqui um def. O que esse def vai fazer? Ele vai criar uma função. Tá? Então, e bem aqui nós temos
o carregar dados e dentro do parêntese o caminho arquivo. O que isso significa? Que esse nome aqui, esse nome bem aqui, ele é o nome da nossa que nós estamos dando para nossa função, tá? Então toda vez que eu falar em carregar underline dados, caminho arquivo, é o nome da nossa função, dessa função aqui embaixo. E agora nós vamos para essa segunda etapa aqui, nosso código. Esse df aqui, esse def, ele é nada mais do que o nosso data frame. Então, eu estou aqui nessa linha criando, pegando todos esses códigos que estão bem aqui, ó. Notem que bem aqui tem um sinal de igual, então ele está recebendo. Então, esse df aqui, que é o nosso data frame, ele é uma variável que ele vai estar recebendo o resultado desse código bem aqui, é o valor. Então, o que seria esse código? O que o nosso data frame, o nosso df está recebendo? Ele está recebendo, primeiro aqui, eu estou colocando o PD, que é o Panda. Por que eu coloquei o PD do Panda? Porque logo depois eu coloquei um ponto e um read Excel, ou seja, para poder utilizar o Panda para poder ler o nosso arquivo em Excel, que esse arquivo bem aqui, nada mais é do que esse arquivo que está na nossa pasta. Então, através desse código, o Python vai conseguir ler esse arquivo em Excel. E agora nós vamos para a nossa segunda linha de código. Está bem aqui. E aí nós pegamos e repetimos aqui o nosso df, tá? Por que o nosso df? O nosso df é simplesmente essa estrutura aqui, tá? Ele já recebeu o resultado dela, então ele já está conseguindo ler o arquivo em Excel. Então eu venho bem aqui, coloco df e o data. O que significa esse df e dentro do colchete uma data? Significa que eu estou falando para o Excel, para o Python, para ele ir lá na minha dashboard do Excel, lá na verdade na minha planilha do Excel, e procurar a coluna data, que é essa bem aqui, ó. Eu vim aqui, eu vou abrir aqui nossa planilha do Excel, e é essa planilha bem aqui, ó. É essa coluna bem aqui chamada data. Então eu estou falando para ele vir bem aqui onde está escrito data, e essa forma aqui, como está escrita, como a nossa data está colocada aqui no nosso Excel, ela está como texto. Então o nosso Excel não consegue ler. É necessário nós fazermos algo, tá? Já vou mostrar o que é. Então, o que acontece? Eu estou falando para ele ir lá na nossa coluna, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vir, nós vamos utilizar o Panda para isso, né? Porque nós estamos lá dentro do nosso Excel e nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos fazer o seguinte. Coloquei aqui o toDateTime. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a nossa coluna, a forma como ela está escrita, porque essa nossa coluna de data está em formato de texto, e ele vai mudar para a data em formato de data real, que é a forma como o Python ali consegue ler e entender. Então, por isso eu coloco aqui, depois do PD, que é do Panda, eu coloco ponto toDate, para que ele consiga transformar a nossa coluna que está em forma de texto em uma forma de data real, que é a forma que ele consegue ler. E aí, mas o que eu quero que ele leia? É o que vem logo depois, né? Que vem bem aqui. Eu quero que ele leia a nossa data, a nossa coluna data, né? Que está aqui dentro do nosso data frame. Então ele vai lá, vai ler a nossa coluna, tá? E ele vai transformar ela em formato real. E aí, esse processo vai ficar armazenado bem aqui, tá? Nessa variável bem aqui, que é df data, tá? Então agora nós já conseguimos ler, o nosso Python agora vai conseguir ler aquela coluna. E agora vem os próximos passos. E vai ser esse daqui, tá? Nós vamos pegar agora, dentro do nosso data frame, nós vamos criar, né? Nós vamos criar, na verdade, uma variável, que é a nossa variável ano. Essa bem aqui. Então ele vai criar, na verdade, ele vai estar criando uma coluna dentro da nossa planilha chamada ano, uma coluna de ano, tá? E o que essa coluna vai fazer? Então, eu coloquei aqui um sinal de igual e ela vai fazer o seguinte. Esse df, date, ele vai... O que eu vou fazer? O nosso Python vai lá na nossa coluna data e ele vai acessar através desse date e desse dt aqui, ele vai poder acessar para a gente, para que nós possamos criar, digamos, pegar desse date, da nossa data
e separar, digamos, somente o ano, ou somente o mês, ou somente o dia, de forma numérica. Tá? Então, quando eu coloco aqui o year, o dt.year, eu estou falando que eu quero que ele venha bem aqui na nossa tabela, e que ele venha, digamos, extrair somente os anos. Tá? Então, anos de 2025, 24, 2024, somente os anos. Quando eu peço, digamos, eu quero que ele venha extrair somente o mês. Então, ele vai vir bem aqui e vai acessar somente o mês. Então, ele vai criar uma coluna somente de mês, ou somente de ano, ou de trimestre, ou de semestre, de acordo com a ordem que nós venhamos dar no nosso Python. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está criando uma coluna, tá? Chamada uma coluna de ano. Mais uma coluna em que ele vai pegar e vai puxar somente os anos que estão na nossa coluna data. E aqui embaixo ele vai fazer a mesma coisa, mas utilizando o mês. Então nós criamos mais uma coluna aqui, tá? Dentro do nosso data frame. E o nome dessa coluna vai se chamar mês underline num, ou seja, que significa que vai ser mês em formato de número. E nós estamos utilizando esse código. Esse bem aqui para o Python ir lá na nossa coluna de data. E aqui para que ele venha poder acessar os nossos tipos de formato de, digamos, ou de mês ou de ano. Nesse caso aqui é o de mês, tá? E aí ele está criando uma coluna, ele está indo lá na nossa... deixa eu vir aqui, para ficar mais fácil de entender. Ele está vindo bem aqui, nessa nossa coluna, e ele está, digamos, pegando todos os meses, somente os meses, e vai criar do lado dele uma outra coluna de mês, em que ele vai falar, esse daqui é o mês 1, esse daqui é o mês 2, esse daqui vai ser o mês 3. Então, basicamente isso. Agora, a grande questão é por que eu fiz todo esse código aqui, né? Como ele vai ser interessante mais lá na frente. Até aqui tudo bem, já dá para entender, mas essas duas outras partes aqui, acontece o seguinte, ele criando esses códigos aqui, ele vai nos permitir, na hora de criar nossa dashboard, permitir criar, digamos, filtros por ano, ou então criar, digamos, fazer assim, eu quero criar um cartãozinho em que lá eu vou mostrar qual foi o meu faturamento durante o ano de 2023. Então, separando em ano, eu posso fazer isso. Ou então posso também criar uma tabela, um gráfico, na verdade, em que eu vou mostrar como foi o meu faturamento durante os anos, durante, digamos, os últimos 5 anos, 10 anos. Então, daí ajuda bastante para fazer essa análise. E aqui, nesse daqui, também ele é bastante utilizado, que é quando eu pego, crio uma dashboard, na minha dashboard o gráfico, digamos um gráfico de linha, em que esse gráfico de linha, ele vai pegando, e embaixo ele tem a linha, né, aquela parte que é a parte temporal do gráfico, e que através dele eu vou conseguir colocar ele, digamos, os meses da forma correta, ou seja, o mês tal, qual foi, digamos, o faturamento, do mês de janeiro, depois do mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, tudo correto, tudo de forma bem ordenada. Agora, se eu não crio essa coluna, o que pode acontecer? Na hora de criar o gráfico pode dar erro, ou pode ser que os nossos meses eles fiquem todo bagunçado, ou seja, fique o primeiro mês o mês de fevereiro, depois o mês de março, depois o mês de janeiro, depois o mês de dezembro, depois o de outubro, e pode acabar ficando todo bagunçado. Então, quando eu crio essa linha de código, ele permite com que os meus meses eles venham ficar organizados, tá? Então, vamos para a nossa próxima etapa.